Olá, meu nome é Nélio Sprea, eu sou pesquisador da infância e co-diretor da série AUE, uma série que apresenta vídeos com experiências lúdicas de crianças das mais diferentes origens. Nós buscamos escolas em diferentes contextos sociais e fomos lá no interior da escola, no pátio, no corredor, na quadra, na cancha, para enxergar de pertinho aquilo que as crianças produzem quando se encontram. E descobrimos uma riqueza, um patrimônio cultural. E eu estou aqui no estúdio com o meu grande amigo, co-diretor da série AUE, Otávio Zucon, meu querido Bob. Bob, seja bem-vindo, que bom estar aqui para conversar contigo sobre essas lembranças maravilhosas do nosso percurso de pesquisa e produção da série AUE. Seja bem-vindo, Bob. Eu também estou muito feliz, Nélio, por estar aqui para poder falar de um processo de pesquisa e de produção que é extremamente encantador. Um processo de pesquisa sobre brincadeiras, no qual nós nos tornamos colecionadores de brincadeiras. Verdade. Né? Colecionadores desse patrimônio cultural que as crianças mantêm e passam adiante no contexto da escola e no contexto da diversidade cultural brasileira, né? Quer dizer, o brincar expresso nesse enorme território que nós temos, ele é de uma riqueza impressionante. E ter percorrido tudo que nós percorremos até agora, encontrado preciosidades, foi para mim, pessoalmente, uma grande descoberta e mais interessante, mais instigante ainda, de ter as crianças como protagonistas, tanto dos episódios, como as crianças como o público central que assiste os episódios no canal da Parabolé da série AUE, né? Perfeito, bem lembrado, porque as crianças em geral tenho acompanhado e estou tendo feedbacks incríveis. As crianças assistem os episódios do AUE, terminam de assistir e correm brincar. Então é uma apreciação-ação, né? Os episódios têm essa capacidade de inquietar as crianças e tirar as crianças da tela para experimentar aquela brincadeira, porque elas se identificam com aquele público que está ali, que é um público escolarizado, que como elas convive com outras crianças no pátio da escola. Então a série tem aí um papel bem interessante, né? Você falou uma outra coisa interessante, Bob, somos colecionadores de brincadeiras. Eu me sinto mesmo, como você disse, um colecionador de brincadeiras, e mais do que isso, eu me sinto um discípulo das crianças. É como se, ao adentrar no campo de pesquisa, que no nosso caso é a escola, é o recreio, antes mesmo das câmeras entrarem, eu me coloco ali como alguém que está para aprender com os grandes mestres, porque os mestres do recreio, os mestres da recreação e também os mestres da criatividade são sim as crianças. Eu venho dizendo isso há muito tempo. As crianças têm muito a nos ensinar sobre ensino, sobre aprendizagem, sobre comunicação, porque o que elas ensinam entre elas, para elas, né, realmente repercute com intensidade. Nós, educadores, então, podemos nos valer dessas, vamos dizer, técnicas espontâneas de ensino-aprendizagem que as crianças demonstram no ensino que fazem das suas brincadeiras, né? E é muito encantador, Nélio, perceber no correr do processo de pesquisa que essas brincadeiras, que esse brincar que se expressa no pátio das escolas, nas quadras, no entorno das escolas, ele está impregnado de ludicidade, está impregnado de coisas emocionantes e reveladoras. Coisas grandiosas, né, Bob? Exatamente, coisas muito, muito caras ao universo infantil, né? Aprendi com você também, né, Nélio? Quando as crianças estão brincando, elas estão brincando de uma coisa séria. É verdade. Né? Algo que tem um sentido, algo que tem início, meio e fim, né? A Vilvinha baixa pra chorar, pra quando chorar tem que cantar. Vilvinha, porque chora, seu marido
marido da Vilvinha morreu? Ela ficou sozinha. Sente falta de um carinho. Ficou triste. E chorou. A gente tenta dar um abraço nela para ficar feliz. Porque ele morreu para ele viver. Os episódios do Awake são curtinhos, né, de 2 minutos, ali contando condensadamente o que é uma determinada brincadeira, colocam para o espectador, revelam para o espectador, para além do próprio brincar, para além da própria brincadeira, esse universo que está no entorno do espaço escolar, que é o universo do território dessas comunidades, que influencia também na brincadeira, é a sala de aula, é o professor, é o inspetor de pátio também atuando e auxiliando muitas vezes nesse brincar. Então, a interação entre todos esses elementos faz do brincar realmente um patrimônio cultural a ser zelado, né? É a educação da criança pela criança, como dizia Florestan Fernandes, grande sociólogo que se dedicou a estudar as culturas da infância, né? A educação da criança pela criança através dos elementos das culturas infantis. Elementos esses que se convertem em regras de jogos, né? Em coreografias, em dinâmicas, né? Em habilidades quase esportivas, muitas delas, né? E que fazem, sim, uma educação, né? Dão origem aí a um processo que é educacional, porque ao brincar no pátio, no entorno da escola, ou mesmo dentro da sala de aula, a criança exercita inúmeras regras sociais que afetam o seu comportamento individual, causando então uma adequação para o comportamento coletivo, para a convivência com o semelhante, né? Tem muita coisa que o brincar tem a oferecer para a formação social do ser humano, né, Bob? Exato, né? E a gente tem o brincar expresso, por exemplo, na forma de jogo. Um jogo tão tradicional no mundo, mas também muito caro ao Brasil como esporte, que é o futebol. Nós vemos ele sendo jogado, sendo disputado no contexto da escola, em comunidades em que aquilo se expressa, em aquele jogo, aquela disputa se expressa a partir da aula de educação física, né? Com o treino. Eu lembro do episódio na Coruja, que nós gravamos numa escola, numa comunidade guarani, Tecorrá Marangatu, que fica às margens do Rio Paraná. Gravação de uma disputa de um campeonato entre escolas, em que o professor ajudava, ensinava as crianças a chutar na coruja, né? Chutar no ângulo. E a partir daquele elemento nós fomos desenvolver uma narrativa que levava para a disputa de uma partida entre as crianças de uma escola indígena e de uma outra escola do município de Guaíra. Aliás, era um outro município disputando com uma escola de Guaíra uma semifinal de campeonato, né? Perfeito, bem lembrado, um episódio muito interessante que mostra aí o significado que o esporte tem na escola e como ele se converte também em brincadeira, quando as crianças traduzem então algumas técnicas em jogo lúdico, brincadeira, hein? O exercício de acertar a coruja, né? Como você bem lembrou. Lembro também do futebol lá na comunidade Caigangue, futebol feminino, que é um episódio da primeira temporada da série, em que as meninas jogam bola, né? E jogam muita bola, né? E aquilo é parte da cultura escolar, ou seja, aquilo está no dia a dia da cultura da escola. Os professores incentivam, né, ajudam no processo que leva então aquilo se tornar uma prática lúdica, esportiva, cultural daquelas meninas caigangues, né? Muito interessante. Eu lembro também de um episódio muito marcante que traz a brincadeira como um espaço de inclusão, né, Nélio? Eu lembro na Ilha Rasa, uma ilha litorânea na Baía de Paranaguá, no Paraná, em que um menino com uma deficiência física é incluído, né? O Diego é incluído pelos seus colegas na escola em todas as brincadeiras, mesmo aquelas que podem parecer inacessíveis à dificuldade que ele tem. E então o brincar surge naquele momento, naquele episódio, como um elemento acolhedor também. Tá, Né? tá, quente, mostra. Ele vai do jeito que ele pode, vai entrando e vai brincando. Tá.
Sempre que alguém brinca, nunca fiquei de fora, não. É importante que ele brinque por causa que ele é um amigo muito especial para nós. Eu posso ser pequeno, mas sou forte. Perfeito, perfeito. Através das brincadeiras, as crianças integram, né, o Diego na atividade e favorecem ali, inclusive, a visibilidade do potencial do menino, porque é interessante como a criança tem isso, assim, né, de perceber aquilo que o adulto muitas vezes não percebe e chamar atenção para aquilo. Então, aquelas crianças dando lugar ao Diego, mesmo diante da dificuldade que ele tem em algumas partes da brincadeira, em função da locomoção, elas permitem que ele demonstre a sua capacidade e a sua força, inclusive, né? Ele é um menino muito forte e que é admirado pelos seus colegas pela sua força. Elas conseguem, então, inverter uma situação em que ele poderia estar, como em muitos casos acontecem, deslocado da brincadeira. Ali ele está integrado e numa posição de destaque justamente pela habilidade que tem, pela força que tem. Então é a positividade no lugar da ausência e da falta, né? Exato. E brincadeiras tradicionais também que nós vemos, muito recorrentes, brincadeiras que há décadas, talvez há séculos, são brincadas no cotidiano das crianças brasileiras. A gente encontra nos pátios das escolas. Eu lembro também na escola Wagner Lopes, uma escola itinerante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em que nós fomos, né, em que um pátio de terra, né, é utilizado pelas crianças para jogar búlica, né, uma brincadeira tão tradicional e que, enfim, o espaço do pátio escolar daquela comunidade é utilizado no contraturno, em momentos em que ele não é ocupado por todas as crianças, também como um espaço de lazer, um espaço de expressar essas brincadeiras tradicionais. Eu era muito ruim, mas eles foram me ensinando, eu fui aprendendo, eu aprendi o jeito que eles batiam, fui tentando fazer igual eles. Daí eu perdia, mas eu continuava jogando, eu não desistia, eu ia jogando, sempre jogando. Isso me faz lembrar de uma cena muito marcante, as crianças tomando banho de rio próximo à escola, justamente dentro do rio Paraná, né? Porque a aldeia indígena Guarani, a Tecorá Marangatu, fica justamente ali às margens do rio Paraná, no exato local onde ficavam as 7 quedas. Então aquela energia das 7 quedas que a gente pôde traduzir também no episódio através de um efeito de animação e tal, aquilo marcou demais, assim como as crianças vão para dentro da água e por ter ali aqueles elementos naturais da lama, da água, as brincadeiras acabam ganhando contornos que só ali mesmo poderiam aparecer, né? Quem quer contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa dari Paraná pukul dia main sebarat. Apa dari pukul nasi hai tu pukul sebarat. Trawata volta 4, trawata gira 4. Ore da uta, da mota. Aku jawa É muito interessante ver como que também a geografia do lugar, né, o clima do lugar, as condições naturais demarcam o estilo das brincadeiras, né, Bob? Exatamente. Essa brincadeira tem alguns pontos, como o caso das crianças passando lama nos seus corpos, que são um elemento da cultura das populações Guarani daquela região e de outras populações indígenas, Brasil afora, que é o hábito de pintar o corpo com a própria lama, né, a lama do rio. E essa sinergia entre território, espaço e cultura, ela aparece muito, né, na série Auê. A gente tem também, por exemplo, numa escola
A primeira na qual nós filmamos, uma escola de periferia da cidade de Curitiba, com centenas de crianças acorrendo ao pátio na hora do recreio, e naquela profusão, naquele auê que se estabelece, a gente vai encontrando brincadeiras, algumas delas que vêm inclusive do interior do estado, né, enfim, migrando de pais para filhos, de avós para pais e assim por diante, como é o caso do Mãe Polenta, uma brincadeira que termina num pega-pega, mas cuja narrativa começa com um caldeirão de polenta, uma mãe cozinhando, depois indo à igreja, e se desdobra, né, nessa efervescência que é o pega-pega final, e que traz elementos exatamente de culturas, né, em que se usa aquele alimento, né, em que se pratica uma determinada religiosidade, e que a brincadeira incorpora também. Daí nós aí na missa, daí ele só, mãe, eu quero ir no banheiro. Ave Maria, cheia de graça. Eu quero ir no banheiro, mãe, eu quero ir no banheiro. Eu dou a chave, eles pegam, entram em casa e comem toda a polenta. Santa Maria, cheia de graça. Vamos indo que eu vou ter que trancar a porta. Vamos indo. Pai do Filho e Espírito Santo, amém. Vamos embora. Cadê a polenta? Cadê o gato? Em cima do telhado. Como eu vou pegar ele? Pega em casa. Se eu cair, É muito legal, mais legal ainda é pegar menino. Muito legal, né? Uma brincadeira que traz uma parlenda, como você falou, traz uma teatralidade inicial, né? E que se desdobra então num pega-pega. E você trouxe uma coisa bem interessante, você falou dessa mesma escola onde acontece uma Polenta, como uma escola que de fato tem uma proliferação de conteúdos lúdicos, né? Você olha, são centenas de crianças, sim, centenas. A escola tem 680 alunos, né? Então o recreio é uma multidão. ela me ensinou a dançar o chefe. Minha mãe sempre diz que tem que aproveitar, né? Senão chega na adolescência só quer saber de namorado, sem celular, sem Facebook, sem essas coisas. As pessoas ficam muito alegres, né? Também não é tanto cansaço assim, né? Porque passou por várias diversões também, né? Para procurar um pedacinho do seu rabo. Ei, você aí é um pedaço do meu rabo. Daí o recreio é importante para as crianças porque elas podem relaxar, podem brincar, podem correr, pode ficar livre. E também para ter um tempo também, né? Pra se divertir. E o que acontece? O que o brincar dá conta de cumprir no recreio? Ele organiza o comportamento das crianças. Porque você já pensou 600 pessoas com 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade no mesmo espaço? Se não fosse essa organização que se dá em cada cantinho, porque você olha ali, tem um brincando de jogo de mão, o outro está pulando corda, o outro está batendo cartinha, né? Você olha para um lado, tem jogo de mão, tem aqueles que estão jogando bola, aí lá na ponta tem alguém subindo e descendo a árvore, mais para frente alguém brincando de roda. E aí você vê mais ao longe ali, tem grupinhos que estão contando histórias, que estão com livros na mão, porque algum professor, um inspetor mediou uma atividade também literária, que invade a imaginação das crianças com narrativas literárias, e aquilo daqui a pouco se desdobra numa nova brincadeira de representação de papéis, um novo pega-pega, uma nova correria. Ou seja, o brincar organiza essa coisa que seria caótica se nós não tivéssemos o brincar. Ele cumpre com uma função
que é de ajudar as crianças não a se entreterem apenas e passarem seu tempo, mas a cumprirem com uma etapa fundamental do processo humano, que é estamos juntos em um espaço que compartilhamos e precisamos conviver aqui nesse mesmo espaço. E outra, somos muitos. Então vamos arrumar as coisas aqui, vamos organizar, vamos fazer junto. O brincar, ele cumpre com isso, ele não percebe, mas o brincar organiza a humanidade, Bob. O brincar organiza a vida social. Ele tem uma função de dinamizar a sociedade, mas também de dar conta dessa organização, né? É muito bonito de ver isso num sistema social que é o recreio escolar, tão vasto e tão cheio de gente, né? Muito bonito. E a gente tem um elemento também que norteia a série AUE, né, Hélio? E que fica evidente quando a gente começa a coletar essa quantidade de movimentos lúdicos, de jogos, de interações, que é a diversidade, né? A gente tem a reprodução de brincadeiras por todo o território nacional, a mesma brincadeira sendo brincada de formas diferentes, reapropriada, ressignificada em alguns lugares e expressando, né, essa natureza diversa da população do território brasileiro, as comunidades, especialmente as comunidades do interior, que têm pouca visibilidade, aparecem pouco na TV, são pouco vistas no YouTube, talvez também, e as brincadeiras revelam a riqueza de todas essas comunidades a partir do universo da criança, que também é pouco contemplada, é pouco visibilizada, né? Que maravilha, Bob. Olha, muito bom esse papo inicial, essa abertura aqui que a gente pôde fazer. Não podemos deixar de convidar quem está nos assistindo a assistir no canal Parabolé os episódios da primeira e da segunda temporada e também os episódios extras que estão disponíveis lá no canal Parabolé no YouTube. Vamos então agora partir para a nossa segunda etapa, em que nós vamos dissecar alguns episódios falando de alguns temas específicos.